cuidado, planejamento, o que for ou o que foi que eu achei no meio do caminho pra me fazer me sentir melhor comigo mesma, com os nos meus relacionamentos, com a vida, o que foi que eu fui coletando ali. Normalmente eu espero ter um pouco mais de propriedade ou conhecimento de um assunto para falar aqui. Eu preparo um roteiro, eu estudo, mas eu sinto que esse assunto que eu gostaria de tratar hoje, eu nunca vou realmente entender ou saber falar melhor, ou tão melhor assim. Talvez o meu melhor de hoje não seja tão melhor do que o meu melhor daqui a alguns anos, sabe? Porque é um assunto muito complexo e profundo e que eu seria boba de achar que eu conseguiria resumir. Mesmo assim, algumas coisas hoje me fizeram pensar, tipo essa pomba que acabou de passar em cima de mim, que talvez fosse melhor falar, mesmo que de uma maneira um pouco rasa ou sem tanto conhecimento, do que não comentar eles com vocês. Por isso que eu tô fazendo assim, sem edição, indo fora do meu planejamento do que eu tinha pensado para domingo, porque eu acho que vai ser importante. O que acontece? Ao longo da minha jornada no canal e também na minha jornada de vida da Letícia, que há 10 anos atrás começou a ter muita ansiedade, me senti completamente perdida, eu fui percebendo que realmente autoconhecimento é a chave para muitas coisas, porque conforme a gente vai se conhecendo, e isso eu já falei em vários vídeos aqui, a gente vai tomando decisões melhores, decisões mais a ver com nós mesmos. E mesmo que quando a gente erra com responsabilidade. Tipo, errei isso daí mesmo e vou tentar melhorar da próxima vez, sabe? A gente erra tentando o nosso melhor e isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma coisa que também exige muita coragem e paciência, porque é muitas vezes um processo doído. Ver que às vezes a gente não consegue o nosso melhor, ou que a gente ainda tá tão mais atrás do que a gente gostaria, ou que a gente brigou com todo mundo, ou fez uma besteira muito grande. Mas se a gente vai tendo um pouco de paciência e um amor de aceitar que isso é um processo que não termina, que a gente vai cada vez buscando um pouquinho o nosso melhor com base naquilo que a gente vai descobrindo sobre si, a nossa jornada vai ficando um pouco mais completa. A gente vai entendendo um pouco melhor sobre as nossas decisões da vida. E o que eu queria comentar hoje é uma coisa que eu vi lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, alguma coisa assim. Eu tô lendo com o meu grupo de Reiki. E a escritora é uma médica que cuida só de pacientes terminais. E ela fala justamente da importância da consciência da finitude, da gente entender o dia da nossa morte para tomar decisões melhores no nosso dia a dia, com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais amor. E o que ela vê é que os pacientes, muitas vezes, que variam de ter de 2 a 3 anos ou um pouco mais de vida ainda pela frente, ela vê neles muita transformação, uma capacidade às vezes de perdoar, de se perdoar, de se reconectar com familiares, às vezes ter uma paz consigo. Tudo acontece muito rápido e é um livro muito denso que eu realmente recomendo que vocês leiam. Mas uma coisa que eu percebi é que eu tô muito longe de entender esse assunto. Mas não é porque a gente tá longe que a gente deve evitar. E é isso que eu queria comentar nesse vídeo. A gente se propor o desafio de entender que a gente sabe pouco e que às vezes a nossa jornada com nós mesmos é muito mais chata e frustrante porque a gente gostaria de melhorar. No momento que a gente toma consciência, pum, resolveu o problema. E não é assim. E às vezes a gente tem mágoas que a gente não quer jogar fora, mas que às vezes, se a gente entender como perdoar elas, a nossa vida segue mais livre. Às vezes, se a gente decide viver mais de acordo com nós mesmos, a gente se sente mais contente com as nossas decisões, porque elas nos dizem respeito, procurando a nossa satisfação. E não uma satisfação egoísta, uma satisfação às vezes considerando todo mundo da sua vida, mas a partir de você. E eu tô longe de realmente entender tudo isso, mas eu acho que jogar essa ideia é muito importante. Há 2 meses eu
uma amiga de escola minha faleceu. E o que eu posso te dizer é que ela foi embora muito cedo, mas ao mesmo tempo a gente perdeu muito contato, sabe? A gente passou uns 7 anos sem se falar porque a gente só se distanciou, mas as nossas últimas mensagens eram: que saudades, vamos marcar. E eu sinto que ela sabe do carinho que eu tenho por ela. Mas uma coisa que eu percebi é que ela parecia entender muito disso, porque ela buscava sempre ser boa com as pessoas. E o que eu reparei é que o que eu lembro dela é o que muita gente lembra dela mesmo. É ela sendo muito carinhosa, muito empática, muito alegre, uma pessoa muito boa. E o que a gente pode querer mais do que isso, sabe? Eu vi que ela colocou uma frase na bio do Instagram dela, que era: não deixe os outros te dizerem quem você é. Alguma coisa assim, porque eu tava em inglês. Mas o que eu pensei é que agora que ela não tá mais aqui com a gente nesse plano, o que a gente faz é falar quem ela é. O que a gente faz é comentar quem ela foi, o que ela fez, como ela foi pra gente. Mas o que ela tava buscando em vida, pelo menos pela sabedoria que ela mostrava quando a gente era próxima, é que ela tava buscando tomar as decisões por ela, buscar um sentido na vida dela por ela. E eu tenho um pouco de medo de falar dela, porque, como eu disse, a gente se distanciou, eu não sei do que ela tava, como tava a vida dela, mas o que eu sei é que há 7 anos atrás, quando a gente tava na mesma sala, ela foi uma amiga incrível. Ela não me julgava, ela me dava abraços, ela me dava os melhores conselhos e ela me dava um apoio que eu sinto que talvez hoje eu não fosse quem eu sou se eu não tivesse recebido esse apoio. Às vezes a gente não entende que o que a gente produz agora, o que a gente faz com uma pessoa, percorre um longo caminho, porque aquilo se manifesta nessa pessoa de uma maneira e depois ela carrega isso para outras pessoas. Ela, por ter sido uma amiga incrível, fez com que eu fosse quem eu sou hoje. E daí, às vezes, eu posso fazer coisas pelos outros por conta disso, que daí eles vão poder fazer com outros. E se ela foi boa assim comigo, eu imagino por quantas mais pessoas ela não foi assim tão boa, sabe? Isso me faz pensar muito que o amor que a gente produz, a nossa tentativa de ser um pouquinho melhor, de ser um pouquinho mais paciente com nós mesmos, e de buscar oferecer um abraço, uma gentileza para as pessoas ao nosso redor, sempre que possível, vai muito mais longe do que a gente consegue medir. É incomensurável. Ela fez isso comigo, com várias pessoas, e essas pessoas vão ser algo a partir daquilo, sabe? Então, queria dizer isso não é porque é um assunto difícil que a gente não deva pensar sobre ele, encarar ele, porque às vezes as decisões que a gente toma a partir disso, a consciência que a gente toma a partir da nossa finitude, da gente entender isso e buscar ser um pouquinho melhor, faz com que a nossa vida aos poucos vá ganhando muito mais sentido e vá tomando uma proporção que a gente nem imagina. E no momento em que a gente tá triste, confuso e perturbado, o que for assim, a gente não tá conseguindo encontrar paz em nós mesmos, a gente também não vê muito sentido nisso tudo. E às vezes a gente até machuca pessoas no caminho, briga com pessoas, briga com nós mesmos, mas a gente vai caminhando e buscando um caminho melhor. Quando a gente se dá a chance, quando a gente se tem essa paciência, aos poucos, não é uma coisa imediata, mas aos poucos isso vai se formando. E nesse período que a gente tá meio confuso com nós mesmos, a gente não vê. Eu percebi que na época lá da escola, eu não percebia o quão incrível e quanto amor ela tava me ofertando ali. Era muito mais amor do que eu acho que eu consegui entender, justamente porque eu tava magoada e confusa. Mas agora eu olho e falo, uau,
eu tinha uma pessoa muito incrível do meu lado. E essas coisas não se perdem, elas vão se transformando dentro da gente. E era isso que eu queria dizer. Tô longe de compreender esse assunto, mas se dá essa chance de se conhecer de verdade, e a partir do se conhecer de verdade, ver o que você consegue agora fazer de melhor um pouquinho. Nem sempre vai ser uma coisa gigantesca ou do jeito que a gente gostaria, mas entender esse processo, que é um processo, vai muito longe. E a gente tentar fazer o nosso melhor e fazer o bem vai sempre muito longe. Era isso que eu queria dizer. Sem edição, uma maluquice. Opa! Acho que até saiu uma lágrima do meu nariz agora. Não sei como eu vou fazer, porque eu tinha me prometido não editar esse vídeo. Socorro! Que mico! Eu espero que não tenha ficado. Eu espero que esse vídeo tenha te feito bem, que você tenha paciência consigo, coragem para se enfrentar, coragem para continuar esse caminho e buscando fazer o seu melhor. Um beijo, até mais, tchau!